realizado. risco à vida da mãe, Não. né? Coisa do tipo. Desde a aprovação da lei do minuto seguinte da presidente Dilma, a lei do minuto seguinte estabelece assim. Uma menina de 19 anos teve relações indesejadas. Ela teve relações sexuais desejadas e consensuais. Ela quis ter relação com um namorado, que seja. E percebe que está grávida. Segundo a lei do minuto seguinte, ela pode chegar ao hospital público que realiza abortamentos e dizer o seguinte: eu fui estuprada. A lei do minuto seguinte diz que, em caso de alegado estupro, tem que ser realizado o procedimento de abortamento imediato, sem necessidade de boletim de ocorrência ou prova material qualquer de que houve de fato um estupro. Então, hoje, qualquer mulher pode chegar num hospital que realiza abortamento. Foi estuprada, se falar que foi estuprada. Inclusive, ela. Sem boletim de ocorrência, sem nada. Por isso que o nome da lei é lei do minuto seguinte. E as mulheres têm feito isso no Brasil? Eu imagino que sim, né? Tem você não faria? Número, assim, de mulheres que fizeram isso? Estima-se que o Brasil realiza aproximadamente 100 mil abortos clandestinos. As feministas sobem esse número para 1 milhão. Clandestinos. 100 mil abortos Por clandestinos. que elas não vão num hospital? Não sei se todas sabem que podem fazer isso. Não sei se todas sabem. É porque é fácil, né? Você pode recorrer a grupos de WhatsApp ou grupos de mulheres que vão te ensinar a tomar um medicamento e realizar um abortamento em casa. Mas, de qualquer forma, o ponto aqui que eu tô dizendo é: o aborto hoje no Brasil, ele é praticamente permitido. Foi facilitado. Ele é praticamente permitido. Fora isso, o aborto legal também é permitido após a 22ª semana, quando você tem um bebê viável. Como foi o caso lá de Santa Catarina, o bebê de 1 quilo mataram um bebê de 7 meses. Bebê de 7 meses. Se você tivesse feito uma cesariana, o bebê ia pra UTI neonatal e hoje estaria na casa de uma família adotada. Mas eles pegaram e mataram o bebê com injeção de sistolia fetal com 7 meses dentro da barriga da mãe. O Estado matou, com seu dinheiro, com o meu. Certo? Então, qual o motivo que ela fez o aborto nesse caso? Porque era uma família de... O casal, cada um deles trouxe um filho pra dentro do relacionamento. Então, os enteados eram uma menina de 10 anos e um menino de 12. Os enteados, que não eram parentes, mas como se fossem irmãos, viviam juntos, fizeram sexo e... Portanto, a menina de 10 anos estava grávida do neto de ambos, não é? O bebê era filho dos filhos deles. Não era filho de um estuprador. Era um bebezinho que era neto. E esse neném foi morto aos 7 meses. Com viabilidade completa. Tomou uma injeção de sistolia fetal, teve parada cardiorrespiratória, dor lancinante, equivalente à tortura. E depois a menina foi submetida ao parto de um cadáver, tomou um remédio para induzir o parto, passou por 24 horas de serviço de parto e expeliu um cadáver. Eles tentaram fazer isso antes, assim? Tentaram com, se não me falha a memória, com 24 semanas. Mas os médicos se negaram a realizar o aborto por 24 semanas. Que Demorou também é tanto assim para eles procurarem, assim, para fazer o aborto? Demorou, mas que diferença faz, né? Quanto mais o tempo passa, pior fica, evidentemente. Matar um bebê desse tamanho é muito pior que matar um bebê desse tamanho. Mas nos dois casos a gente tá falando de uma pessoa, né? Porque você é muito maior que o Robertinho, mas você não tem mais valor que o Robertinho, que é o teu tamanho, né? Ou não? Só porque o Robertinho é pequenininho, ele vale menos que tu? Não, eu entendo o que você tá falando, assim, mas talvez se eu tivesse nessa situação, talvez eu não julgo, assim, os pais que decidiram fazer isso. Mas os pais eram 2 crianças, né? Não que julgo. Quer dizer, os avós. Eu sei que eles têm responsabilidades, né, os avós. Mas eu não julgo eles por tomar essa decisão, assim. Uma menina de 11 e um menino de 12? O menino de... Aí já a menina já tinha 11, né? Na hora do parto, a menina já tinha 11 e o menino tinha 12. Mas foram feitos todos os exames clínicos necessários e em nenhum momento foi apontado que a menina tinha problemas de saúde a não ser aqueles inerentes à baixa idade. E ela ficou, inclusive, em um abrigo por um tempo, e durante o tempo em que ela esteve no abrigo, esperando a gestação amadurecer para realizar uma cesariana a 28ª semana, né? Que era o planejado, tirar o bebê vivo na 28ª semana, eles abortaram na 27ª, tiraram o bebê morto. Durante o tempo em que ela esteve nesse abrigo, nessa casa de acolhimento, ela não tomou nenhum medicamento, não apresentou nenhum quadro de doença, a não ser tipo uma aspirina para dor de cabeça, certo? Então a menina tinha condição de dar à luz a um bebê vivo, mas o sistema, influenciado pelas feministas, preferiu dar à luz a um bebê morto. O ponto é, a menina passou por tudo já. Não tem como você, ao matar o bebezinho, você não desfaz o ato sexual irregular e prematuro que aconteceu. Não devia ter acontecido aquele ato sexual, mas aconteceu.
Ao realizar um abortamento, matar o bebê dentro da barriga da mãe, isso não faz o bebê desaparecer. Ele vai ter que nascer de igual forma. Ou ele vai nascer de uma cesariana morto, ou ele vai nascer de parto normal morto. Pois bem, se não dá pra voltar atrás e apagar o relacionamento sexual, que não deveria ter existido, se não dá pra fazer a criança desaparecer num passo de mágica, se o bebê existe já, por que tirar o bebê morto? Se pra tirá-lo vivo, o sofrimento inclusive era menor. Numa cesariana você está anestesiado, tira o bebê, a menina não precisaria nem ver o bebê se fosse o caso. Você tem filha também, né? 2. Qual que seria a sua conduta num caso desse? Bom, primeiro, eu espero que isso nunca aconteça, né? Mas realmente, toda vez que a gente discute esse assunto, alguém fala, tomara que nunca estuprem uma filha sua. Bom, a primeira questão que tem que ser avaliada aqui é, se em algum momento minha filha fosse vítima de um estupro do qual decorresse naturalmente uma gravidez, esse bebê é meu neto. Ou não é? Sim. Eu nunca mataria um neto meu. Se eu dissesse pra você que eu mataria um filho meu, você ia ficar achando ruim, né? Se eu disser pra você que eu mataria um neto meu, você ia achar ruim. Pois esse bebê seria meu neto. Eu não mataria um neto meu. Eu acho que eu não posso matar meus filhos, né? Eu não posso matar meus netos, não posso matar nem minha sogra, que me incomoda às vezes, né? Já pensou se nós pudéssemos nos livrar das pessoas que nos são inconvenientes? Eu não tô dizendo que é o caso dela, minha sogra é uma bênção. Mas já pensou se nós pudéssemos matar pessoas que nos são inconvenientes? Ou porque elas nos dão gastos, ou porque elas nos atrapalham na nossa carreira? Nós temos o caso de uma atriz da Globo, uma atriz internacional, o sobrenome dela é Williams. Agora eu fugi o nome, pesquisa pra mim, Henrique. Essa atriz, ela ganhou um Globo de Ouro, um Grammy, e no dia que ela recebeu o prêmio, ela disse, eu só estou aqui e ganhei esse prêmio porque eu realizei um aborto. Bom, então quer dizer que para eu ganhar um prêmio, ficar rica e poderosa, eu posso sacrificar vidas humanas? Eu não consigo achar isso bonito, entendeu? Não, bom, quer dizer que para não interromper os meus estudos é válido alguém morrer? Vocês lembram daquela história bem famosa do Michelle Williams? É, aquela história bem famosa do Dostoiévski, né? Que o Raskolnikov, para pagar os estudos dele, mata a velha, né? Nossa, que crime absurdo. É o que se diz hoje para as meninas. Uma gravidez precoce, uma gravidez indesejável, vai atrapalhar sua carreira, vai atrapalhar seus estudos. Então mata o bebê. Eu não consigo achar isso normal. Aliás, isso que as feministas chamam de evolução, né? Nós estamos evoluindo para patamares onde você pode matar bebês. Eu chamo de involução, porque lá na época de Moisés, que a gente tá voltando lá falando de Bíblia, mas não precisa nem ser, na época do Antigo Egito, Pérsia, as mulheres praticavam infanticídio, assim como algumas tribos indígenas ainda praticam hoje. Se o bebê é doente, deficiente físico, eles simplesmente matam o bebê, porque ele é um estorvo pra tribo. Ou porque ele tá carregado de energias ruins. No passado, quando vocês assistiram 300, né? Lembra daquela cena clássica que nasce aquele bebezinho todo defeituoso? E eles vão até a beira de um penhasco. O que tem lá embaixo naquele penhasco? Milhares de crânios de bebês. Então, na antiga Esparta, quando um bebê era considerado indesejável, ele era jogado e morto, infanticídio. Você falou agora sobre a China, né? Quando tinha a política do filho único, todo mundo queria filho homem, simplesmente se praticava mais aborto de menina do que de menino. Então, eu acho que você retroagir a um patamar onde para ter dinheiro, sucesso e fama é legítimo matar ou sacrificar a vida de seres humanos, isso é retroagir à época de Baal, à época de Moloch, à época de tribos indígenas primitivas que sacrificavam bebês ao Deus Sol, sei lá. Eu acho que você não pode sacrificar uma vida humana e isso é muito sério, porque vocês, eu não sei se vocês têm que cuidar já de pais idosos, mas nossa geração, como nossos pais tiveram poucos filhos, 2, 3, vai sobrar para nós cuidarmos dos nossos pais idosos. E eles estarão acamados, doentes, nos incomodando muito, justamente na época mais produtiva das nossas vidas, vocês sabem disso. Provavelmente quando você estiver na época de pagar a faculdade do seu filho, vai ser a mesma época que você vai ter que pagar enfermeira da sua mãe, certo? Esse é um problema em vários países, né? Em várias famílias. E isso vai atrapalhar a sua carreira. Você vai querer viajar, ganhar uma promoção pra morar na Patagônia. Não posso, porque minha mãe é um problema, não é pra todo mundo. As pessoas querem famílias numerosas. É um problema pra você. Pra uma pessoa que não tem esse raciocínio, essa preocupação que você tem, não vai ser um problema. Vai simplesmente abandonar pai e mãe, não é? Ou vai... mas se ela abandona o filho, eu acho que, guardadas as proporções, né? Quem cuida de todos, mas enfim... Sim. Mas o problema da gente não ter famílias numerosas hoje são outros, né? Hoje a vida é muito mais cara. Tem tudo a isso educação também, claro. Privatizada, né? Saúde privatizada. O custo de vida é muito alto, né? Então por isso você não consegue ter famílias numerosas igual tinha antes. Mas era um problema. Assim, eu fico ouvindo você falar... Eu tenho uma menina, assim, sabe?
Nossa, eu amo ela demais da conta, é óbvio, né? Pai. Mas se ela fosse abusada, assim, eu não pensaria 2 vezes, não. Eu ia pedir pro médico tirar. Eu ia pedir pro médico tirar a vida de quem estuprou. Então, também, claro, também tem que pagar pelo crime que cometeu, né? Apesar que, sei lá, vai que é um primo que fez isso, né? E já é mais difícil, né? No caso dessa família aí, que é um menino de 12 anos e uma menina de 11, ali, né? Não tem como você falar assim, ó, tira a vida do menino, né? Pois mas aí tira a vida do bebê. Exato, porque eu não acho que a minha filha... Eu entendo, a gente já falou isso daqui muitas vezes. O meu sobrinho, que é o Pedro, que você conheceu ali, ele é o diretor do podcast, a minha irmã teve ele com 15 anos. Né? E o Pedro é uma das pessoas mais importantes da minha vida. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu posso dar milhares de casos assim para várias pessoas. Eu entendo. E talvez quando minha irmã, nunca troquei essa ideia com ela assim, mas talvez quando minha irmã ficou grávida, isso tenha passado na cabeça dela, porque ela era muito jovem, né? Mas se acontecer isso com a minha filha, com 10, com 11 anos, eu não acho que ela tem que ser mãe. Não acho que ela tem que ser mãe. Mas assim, você entende que se tivesse a sua irmã abortado, você entende que ela teria matado o Pedro? Então, às vezes eu acho que... lembra que antes de nós começarmos o programa, nós estávamos falando sobre... As pessoas até se dizem de direita. Eu sei que você nem se diz de direita, mas assim, o que eu estava querendo dizer é... As pessoas se interpretam intelectualmente como de direita, se posicionam politicamente como de direita, mas... Houve uma tomada de consciência onde a esquerda sequestrou as consciências, de modo que a nossa forma de ver, enxergar e atribuir significados a conceitos é uma forma de esquerda. Então, o que eu queria te dizer com isso é, você tá vendo você estaria vendo a vida dentro da barriga da sua filha como um feto, uma coisa, e não como teu neto. Mas assim, biologicamente falando, o que estaria crescendo dentro da barriga da sua filha, da minha, é o nosso neto. Biologicamente falando, é o nosso neto. Mas eu não sinto que é. Mas é. Mas é o nosso neto. Tanto é o nosso neto quanto é um feto. É as duas coisas. Mas nossa mentalidade foi modificada a entender que não é uma vida, que é uma vida que vale menos, que é uma vida menos preciosa. E não existem elementos... porque a gente poderia conversar sobre isso tranquilamente aqui agora. Não existem elementos para dizer que essa vida, porque ela é pequenina assim, ela é menos digna do que a do Pedro, entende? Nem é isso. Mas o que eles fazem é desumanizar